Saudações, prezados irmãos. É sempre um prazer partilhar a mensagem de Deus convosco. Estaremos nesta série estudando o tema Ellen White morreu fora da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, durante os nossos estudos, estaremos apresentando nesta série Ellen White exortando aos seus filhos e ao público em geral o abandono da atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada no ano de 1863. Muitas das vezes, este é um assunto que os que estão dentro desta corporação, eles dizem: para onde vamos? Se a Igreja Adventista é a Igreja verdadeira, então para onde mais vamos? Não temos por onde ir. E quando alguém não faz parte desta corporação, eles acham que apostatou. Muitos dos membros e líderes acham que não fazer parte desta organização, que consideramos atualmente apóstata, não somos adventistas do sétimo dia. Não pertencemos à Igreja de Deus. Isto não é bem assim. Vamos ver o que a profetisa fala a respeito de Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sentido primário, ou a Igreja de Deus na Terra. E desta forma, vamos conseguir compreender, na verdade, se fora da organização Adventista do Sétimo Dia, temos salvação ou não. Na carta número 6, escrito no ano de 1899, ou então também publicado no livro Olhando para o Alto, página 18, primeiro parágrafo, diz a profetisa que é o caráter, não o terdes o nome no livro da igreja que vos torna cristão. Irmãos, temos que compreender aqui que é o caráter que o povo necessita para que pertençamos na igreja de Deus, para que sejamos adventistas do sétimo dia, puro e genuíno. E não terdes o nome no livro da igreja. Muitos vangloriam-se porque têm o nome inscrito no ministério X, no ministério Y, na igreja X. Não, irmãos, estejamos preocupados com o que é importante, é o caráter. Então, eu posso obter o meu caráter que Deus requer sem pertencer a esta organização. Então, ainda diz a profetisa na carta número 108, escrito em 1886 e também publicado no livro Olhando para o Alto, página 350, nós vamos encontrar que Deus tem uma igreja, não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, preste bem atenção, irmãos, mesmo entre uns poucos humildes, mesmo não sendo dentro da corporação da IASD, eis a igreja de Cristo, irmãos, eis a igreja de Cristo. Então, o que nos faz pertencer à igreja de Cristo? É ser membros da organização Adventista do Sétimo Dia ou o que, na verdade? A profetisa prossegue dizer: pois somente, a vermelho, aqui é a última parte, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Então, irmãos, a igreja pura e genuína deve ser uma igreja que habita a presença do Altíssimo, meus irmãos. Deve ser uma igreja que Deus está presente. E nós sabemos, irmãos,
quando é que Deus não está presente a esta igreja? Irmãos, já analisaste o atual estado deturpado da corporação da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tens a certeza que Deus ainda coopera com esta igreja? Deus ainda coopera com os ministérios apóstatas que estão ligando com esta organização? Tens a certeza? Irmão, diz aqui, pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja e não pertencer a uma organização apóstata. Prestemos bem atenção. Por hoje estaremos estudando no livro Manuscrito Release, volume 17. Para quem não conhece, Manuscrito Release são 27 volumes. Tem volume de 300 e tal páginas, 400 e tal páginas, temos volumes de 500 e tal páginas. Irmão, se ainda não leste esses materiais, procure buscar esses materiais para ler. É muito alimento que tem ali para o povo de Deus. Então, nós estaremos nos deitando hoje no Manuscrito Release, volume 27, e vamos aqui compreender o que a profetisa escreveu, o que vai nos mostrar que, de fato, ela já não pertencia a esta organização. Para salientar, este material que estamos lendo agora, esta carta, vamos encontrar que ela foi escrita no dia 2 de dezembro de 1902. Irmão, prestem atenção quanto às datas. Hoje, na primeira série, estamos a ver em que data estamos a tocar. Já tocamos a data de 1886. Agora estamos aqui a pegar a data de 1902. Prezados irmãos, nesta data e nestes referidos lugares, lá na Califórnia, a profetisa escreveu para os seus queridos filhos, Edson e William White. O que ela escreveu? Então vamos agora ver o que resista de facto esta carta. A irmã White dizia aos seus filhos que evitai todas as reuniões de conselhos onde haja dissensões e onde os homens não dão crédito às minhas palavras, às minhas lições. Prestem bem atenção. A profetisa está a pedir para evitar frequentar essas reuniões, esses templos, onde já não dão crédito nas palavras da profetisa, nem as lições que ela traz. Prezados irmãos, se a gente nega, se a gente refuta aquilo que é o Espírito de profecia, não estamos a refutar a profetisa, não. Estamos a refutar a palavra de Deus. Estamos a negar a Deus. Continuando, ela diz que nem prestem atenção aos vossos conselhos. Vejam, quando nós pregamos a verdade, aconselhamos, eles neguem-nos. Irmãos, temos que parar de frequentar esses locais. Finalizando, o trecho diz que dizei a verdade com fé e amor, deixando o resultado com Deus. Manuscrito Release, volume 17, página 63, segundo parágrafo. Ainda ela diz, meus filhos, quero que estejais firmemente unidos com irmãos na carne e como irmãos na comunhão cristã. Manuscrito Release, volume 17, página 64, primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz a profetisa, tenho um trabalho a fazer e estou agora a tomar decisões. Irmãos, são decisões sérias que ela aqui está a tomar. Está a transmitir isso aos seus filhos e ao povo em geral. Devo manter-me afastada das reuniões da conferência. Irmãos, percebemos? Ela está a dizer que ela deve manter-se afastada das reuniões da conferência. Ainda diz, não devo assistir às reuniões de acampamento. Por quê? Porque ela aqui mostra, continuando, que um espírito de afastamento
como resultado de julgar uns aos outros, tornou-se tão comum e as igrejas estão a ficar tão fermentadas com este espírito. Irmãos, as igrejas adventistas ficaram fermentadas com esses espíritos. E não só, nós vimos no parágrafo 2 da página 63 que ela exorta os seus filhos e o povo a abandonarem. Por quê? Porque não davam crédito mais na palavra da profetisa, ou então nas lições que Deus inspirava a profetisa para trazer ao povo. Por essa razão, a profetisa Ellen G. White abandonou a organização, a corporação que estava debochando dela. Veja o que ela diz. Continuando, as igrejas estão a ficar tão fermentadas com este espírito que não tenho qualquer desejo de assistir a estas reuniões. A profetisa está a dizer que ela não tem qualquer desejo de assistir a essas reuniões. Depois de regressar, são muitas as semanas em que não consigo retomar o meu trabalho negligenciado. Sim, vejam, meus irmãos, até que ponto chegou a profetisa em dizer que ela nem quer assistir qualquer reunião, ela não quer congregar-se mais com este povo que ficou apóstata, que apostatou. Infelizmente, vamos ver o parágrafo a seguir. Mensagens mais pesadas ainda que esta. Continuamos no terceiro parágrafo. Porque aqueles que ocupam posições de responsabilidade, trata-se dos líderes, irmãos, prestem bem atenção, porque aqueles que ocupam posições de responsabilidade têm deixado durante anos, durante quanto tempo, irmãos? Durante anos, o campo do sul sem trabalhar, apesar dos mais decididos testemunhos que os exortam a assumir esse trabalho. E porque continuam a negligenciar esse campo e usam todos os tipos de artifícios para tentar destruir a confiança do povo naquele que fizeram o trabalho mais árduo e abnegado no sul. Infelizmente. Preste bem atenção aqui negritado. Tenho muito pouca confiança de que o Senhor esteja dando a esses homens em posições de responsabilidade o quê? Visão espiritual e discernimento celestial. Irmão, os irmãos da Conferência Geral hoje em dia continuam sem este discernimento espiritual, sem visão espiritual, discernimento celestial. Mas por quê? Porque a profetisa notou isto. Ao tentar corrigir, infelizmente, não teve sucesso. Por isso é que ela tinha que abandonar aquela apóstata organização. Continuando, diz: sinto-me perplexa com as suas ações e desejo agora dedicar-me ao meu trabalho especial e não participar de nenhum dos seus concílios e de não assistir a nenhuma reunião campal, nem de perto, nem de longe. Irmãos, vejam a profetisa dizer que ela não deseja assistir mais nenhum tipo de reunião na Organização Adventista do Sétimo Dia, nem de perto, nem de longe. Irmãos, sabem o que significa isto? Ela estava a ser usada por Deus para soltar, para exortar essas palavras. Continuando, minha mente não deve ser arrastada para a confusão pela tendência que eles manifestam em trabalhar diretamente contrário à luz que Deus me deu.
Estamos percebendo, irmãos, que ali a profetisa não aceita trabalhar mais com essas pessoas. Por quê? Porque aquela conferência ou porque aqueles líderes estavam preferindo trabalhar contrário à luz que Deus dava à profetisa Ellen G. White. E isto não mudou até hoje. Irmãos, acham que hoje que estamos vivendo no período da apostasia ômega, será que mudou? Não. Continuando, a profetisa diz que estou farta. Preservarei a minha inteligência dada por Deus. Irmãos, vamos preservar a nossa inteligência, a nossa capacidade que Deus nos está a dar. Vamos preparar os nossos caráteres, independentemente desta apóstata organização. Então, o quarto parágrafo, nós vamos encontrar o seguinte: a minha voz tem sido ouvida nas diferentes conferências e nas reuniões campais. Agora, tenho de fazer uma mudança. Estamos a perceber aqui o que a profetisa nos está a falar? Ela tem que fazer uma mudança. Já não será ouvida a voz dela. Ela já não vai advertir, já não vai participar lá, trabalhando indiretamente, talvez. Continuando, diz: não posso entrar numa atmosfera de contenda e logo após prestar testemunhos que me custam muito mais do que aqueles a quem são enviados podem imaginar. Quando assisto às diferentes reuniões, sou obrigada a lidar com homens que ocupam lugares de responsabilidade. E que sei que não estão a exercer uma influência que Deus possa aprovar. Muitos dos nossos líderes atuais, ou então os líderes que estão aí nestas organizações, já não estão sendo guiados por Deus. As suas influências é vinda do diabo. Por quê? Porque nosso Deus é ciumento, não permite cooperação com o mal. Continuando o quarto parágrafo, diz o seguinte: enquanto apresento um testemunho referente ao seu curso de ação, tiram proveito deste testemunho. Vejam, isto acontece hoje em dia. Eles só gostam e quando você prega coisas que vai a favor aos seus desejos, seus caprichos. E é isto que vivemos até hoje, prezados irmãos. Mas coisas duras que metem a separação entre o mal e o bem, eles não gostam de ouvir essas coisas. Continuando, diz que esses homens não têm entendimento claro. Exatamente, é isso que vemos hoje. Se eu dissesse as coisas que sei, eles com sua experiência atual não utilizariam essas instruções sabiamente e trariam sobre mim fardos inconcebíveis. No manuscrito Release, volume 17, página 65, ainda nos diz: portanto, deixá-los-ei. Esse é o parágrafo a seguir, diz a profetisa: deixá-los-ei receber a palavra da Bíblia, na qual estão estabelecidas em linhas claras os principais sobre os quais devem trabalhar. Aqui estamos a ver muito bem que a profetisa mostra que ela vai deixar: estudem a Bíblia por vós mesmos e eu paro de apresentar para vocês. Último parágrafo deste estudo. Tenho pena deles, misericórdia. Ela tem pena dos que estão liderando os adventistas do sétimo dia. Mas não posso estar sempre indicar-lhes o caminho da justiça. Acredito que a serva aqui já estava irritada. Eles não se aproximam mais das ações corretas pelo que eu digo do que se as palavras nunca fossem ditas. Enquanto
aqueles que ocupam posições de responsabilidades vierem ou virem as coisas meias falsas, eles darão uma interpretação errada ao meu trabalho. Infelizmente, é isto que hoje notamos. A profetisa já não é levada a sério e vimos pastores dizendo que quando ela falou isto e aquilo não foi inspirada por Deus, foi um conselho normal que ela deu. Separam pontos que acreditam e outros não. Meus irmãos, é triste, é muito triste. Estamos terminando, prezados irmãos. Continuem conosco assistindo às próximas séries ou a próxima parte. Tudo isto foi simplesmente uma introdução. Sombra do que há de vir dentro em breve. Subscreva o nosso canal, dê um like para que contribuas